Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. No casamento da minha irmã, ela anunciou: estou a casar-me com o amor da vida dela. Ele escolheu-me a mim em vez dela. Os convidados ficaram boquiabertos. Eu sorri, desejei-lhes felicidades e saí discretamente. Na lua de mel, ela descobriu a verdade sobre a sua história de amor perfeita. Vais adorar o meu noivo, tinha sussurrado a Riley ao telefone 3 semanas antes. A voz a borbulhar com aquela travessura familiar que eu devia ter reconhecido como perigosa. Mal posso esperar que o conheças na cerimônia. Na altura ri-me, assumindo que ela estava a ser a sua habitual versão dramática. A Riley sempre adorou surpresas, gestos grandiosos e fazer de todos os momentos especiais algo só dela. O que eu não esperava era entrar na capela de Santa Maria numa fresca manhã de sábado e encontrar toda a minha família a evitar olhar-me nos olhos. Antes de continuarmos, quero agradecer-te por te juntares a mim na partilha destas poderosas histórias de resiliência e verdade. Se acreditas que a traição familiar merece consequências, considera subscrever. É gratuito e ajuda-nos a alcançar mais mulheres que precisam de ouvir isto. Agora, vejamos como isto se desenrola. A capela cheirava a lírios brancos e perfume caro. Filas de convidados vestidos com as suas melhores roupas preenchiam os bancos de madeira, mas algo parecia errado. As conversas pararam a meio da frase quando apareci. A tia Carol desviou rapidamente o olhar, fingindo ajustar o chapéu. O tio Roberto pigarreou e estudou o programa do casamento com uma intensidade invulgar. O meu estômago apertou-se enquanto percorria o corredor central, à procura de um lugar vago. Os sussurros seguiam-me como sombras. Pobre Margarida. Consegues acreditar? Será que ela sabe? As palavras pairavam alto o suficiente para eu apanhar fragmentos, mas não o suficiente para compreender o significado. Sentei-me num banco perto do fundo, ao lado da dona Henderson, do nosso antigo bairro. Ela deu-me uma palmadinha suave na mão, os olhos cheios de algo que parecia perigosamente com pena. Querida, murmurou. Tens a certeza de que queres estar aqui hoje? Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a música do órgão aumentou. A marcha nupcial começou, e todos se levantaram. Virei-me para o altar, esperando ver um qualquer desconhecido com quem a Riley andasse a sair em segredo. Talvez alguém do trabalho dela na agência de marketing, ou talvez um amigo das aulas de yoga. Então vi-o. O William estava no altar com um fato preto perfeitamente ajustado, o mesmo que tínhamos escolhido juntos há 6 meses para o nosso próprio casamento. O seu cabelo escuro estava penteado para trás exatamente como eu sempre adorei. Usava os botões de punho prateados que lhe ofereci no aniversário, aqueles gravados com as suas iniciais. As minhas pernas quase cederam. A capela começou a girar e agarrei-me ao encosto do banco à minha frente para me equilibrar. Isto não podia estar a acontecer. Tinha de ser algum tipo de pesadelo. Mas lá estava ele, o meu William, de pé no altar, à espera da minha irmã. As portas no fundo da capela abriram-se, e a Riley apareceu com um vestido branco esvoaçante que custava mais do que a minha renda mensal. Estava radiante, o cabelo loiro perfeitamente encaracolado, o sorriso brilhante o suficiente para iluminar toda a sala. Apanhou o meu olhar por um breve momento e piscou-me o olho, como se tudo isto fizesse parte de uma piada elaborada que estávamos a partilhar. Enquanto ela deslizava pelo corredor no braço do nosso pai, as memórias invadiram-me como uma onda. O comportamento estranho do William nos últimos meses, os jantares cancelados, as chamadas telefônicas que ele atendia noutra divisão, a forma como de repente se tornou distante, dizendo que o estresse do trabalho o estava a consumir. Precisamos de conversar, disse ele há 3 semanas. No mesmo dia em que a Riley ligou a falar do seu noivo misterioso. Estava de pé na minha cozinha, recusando-se a sentar, com as mãos enterradas nos bolsos. Acho que devíamos fazer uma pausa, perceber o que queremos. Supliquei-lhe que me explicasse o que se passava. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 8 meses. Já tínhamos enviado os convites para o nosso casamento em setembro, mas ele apenas abanou a cabeça, murmurando algo sobre precisar de espaço, e saiu do meu apartamento. Agora eu percebia. Enquanto eu ficava em casa, a pensar no que tinha feito de errado, ele estava a planear um futuro com a Riley. A cerimônia começou, e o reverendo Matthews abriu o seu livro.
A sua voz ecoou pela capela enquanto falava sobre amor, compromisso e o laço sagrado do casamento. Cada palavra parecia uma pequena faca a torcer-se-me no peito. Se alguém se opõe a esta união, continuou ele, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio prolongou-se indefinidamente. Senti centenas de olhos virarem-se para mim, à espera, expectantes. A minha família, os meus amigos, até desconhecidos, pareciam prender a respiração. Mas eu não disse nada. Riley, continuou o reverendo Matthews. Aceitas o William como teu marido? Aceito, disse ela, a voz clara e confiante. Depois virou-se para a congregação, o sorriso a alargar-se. E quero que todos saibam que estou a casar-me com o amor da vida dela. Ele escolheu-me a mim em vez dela. Apontou diretamente para mim. A capela explodiu em suspiros e murmúrios. Cabeças viraram-se. Telemóveis apareceram. Algumas pessoas levantaram-se para ver melhor a mulher cujo noivo acabará de casar com a irmã. Senti o peso dos seus olhares, o julgamento, a pena. Parte de mim queria fugir. Parte de mim queria gritar. Parte de mim queria levantar-se e dizer a todos exatamente que tipo de homem o William realmente era. Em vez disso, fiz algo que até a mim me surpreendeu. Sorri. Não um sorriso falso, nem amargo, mas algo calmo e genuíno. Levantei-me do meu lugar, caminhei pelo corredor, passando por todos aqueles rostos chocados, e aproximei-me do altar. O rosto do William tinha empalidecido. A expressão triunfante da Riley vacilou ligeiramente. Parabéns, disse claramente, a minha voz ecoando pela capela silenciosa. Espero que sejam muito felizes juntos. Beijei a bochecha da Riley. Acenei educadamente a William e caminhei de volta pelo corredor. Atrás de mim, ouvia os murmúrios confusos, o farfalhar dos tecidos enquanto as pessoas se mexiam nos lugares, tentando perceber o que acabavam de testemunhar. A dona Henderson agarrou-me o braço ao passar pelo banco dela. Margarida, querida, estás bem? Estou bem, disse-lhe, e percebi com surpresa que era verdade. Mesmo fora da capela, o ar da primavera era fresco contra minha pele. Os pássaros chiureavam nos carvalhos ao longo do passeio. A vida continuava, normal e inalterada. Lá dentro, a minha irmã celebrava ter roubado a minha vida. Mas enquanto caminhava para o carro, algo estranho apoderou-se de mim. Não era luto, nem raiva, mas algo muito mais frio e calculista. Conhecia o William melhor do que ninguém. Sabia os seus segredos, as suas fraquezas, a sua verdadeira natureza que ele escondia atrás daquele sorriso encantador. A Riley achava que tinha vencido. Ela não fazia ideia do que tinha realmente conseguido. E, pela primeira vez em semanas, senti-me genuinamente curiosa sobre o que iria acontecer a seguir. A viagem de carro de regresso da capela durou 23 minutos. Contei cada semáforo vermelho, cada curva, cada respiração que dei para me manter firme. Quando finalmente estacionei no meu complexo de apartamentos, fiquei sentada no carro mais 10. Depois terça-feira, e na quarta-feira minha supervisora, a Jennifer, deixava mensagens de voz preocupada sobre a emergência familiar. Agradeci o facto de ela não se meter, de não pedir detalhes. Pequenas misericórdias no mundo que de repente parecia afiado demais nos contornos. O meu frigorífico tornou-se o meu calendário. Todos os dias movia um ímã de um quadrado para o outro, marcando o tempo até a dor supostamente desaparecer. As pessoas achavam que o luto seguia um calendário, não achavam? Primeiro vinha a negação, depois a raiva, depois a negociação. Esperei que essas fases chegassem, mas nunca vieram. Sentia-me oca, como se alguém me tivesse esvaziado por dentro e restasse apenas a concha de quem eu costumava ser. As mensagens de texto começaram a chegar na quinta-feira. A Sara da universidade viu as fotos do casamento no Facebook. Lamento tanto. Margarida. Liga-me se precisares de alguma coisa. A minha prima Júlia. A mãe contou-me o que aconteceu. Foi horrível da parte da Riley. Queres tomar um café este fim de semana? Redigi respostas cuidadosas, cada uma desenhada para soar apropriadamente ferida. Obrigada por entrares em contato. Ainda a processar tudo. Preciso de algum tempo sozinha. Curta o suficiente para parecer de coração partido. Vaga o suficiente para evitar uma conversa real. A verdade é que eu não queria o conforto delas.
Não queria a raiva justa em meu nome nem as promessas de que William não me merecia. Queria estar sozinha para descobrir o que vinha a seguir. As redes sociais da Hailey tornaram-se uma presença constante na minha visão periférica. Ela mudou a foto de perfil para uma da recepção do casamento. Os braços dela em volta do pescoço do William enquanto ele a rodopiava na pista de dança. Pareciam genuinamente felizes, radiantes até. Os comentários chegavam de amigos e familiares. São perfeitos um para o outro. Finalmente encontraste a tua alma gêmea. Mal posso esperar para ver que aventuras vos esperam. Ninguém mencionou o meu nome. Era como se eu tivesse sido apagada da história por completo. 2 semanas depois do casamento, ela ligou. Fiquei a olhar para o nome dela no ecrã do telemóvel. Deixei tocar até ir para o voicemail. 1 hora depois, apareceu a notificação. Quase apaguei sem ouvir, mas a curiosidade venceu. Olá, estranha. A voz da Hailey soava alegre e luminosa através do altifalante, como se nada tivesse mudado entre nós. Sei que as coisas devem estar estranhas agora, mas queria que soubesses que o William e eu estamos mesmo felizes. Tipo, loucamente felizes. Acho que isto estava destinado a acontecer. Sabes, às vezes o universo tem planos maiores do que os nossos. Ela fez uma pausa e ouvi a gargalhada do William ao fundo. Provavelmente estavam a fazer o jantar juntos na cozinha da casa que ele e eu tínhamos visto há apenas 6 meses. ChatGPT Said. Aquela com a grande janela de sacada e o espaço no jardim que eu planeava transformar numa horta de ervas. De qualquer forma, continuou a Hailey. Espero que estejas bem. Amo-te, mana. Falamos em breve. A mensagem terminou e eu fiquei a olhar para o telemóvel durante muito tempo. A crueldade casual daquilo tirou-me o fôlego. Não era apenas por ela me ter roubado o noivo, mas por esperar que eu ficasse feliz por ela. Por conseguir falar da alegria deles com tanta leviandade, como se os meus sentimentos fossem apenas um obstáculo incômodo a ultrapassar. Ouvi a mensagem mais 3 vezes, a estudar o tom da voz dela, a forma como enfatizava certas palavras. Havia algo performativo naquilo, como se estivesse a ler um guião, ou talvez a tentar convencer-se a ela própria tanto quanto a mim. Nessa noite, fui buscar o álbum de fotografias antigo que guardava no armário do quarto. Fotos do William e de mim na praia no verão passado. No meu jantar de aniversário em fevereiro, na manhã de Natal, os dois ainda de pijama rodeados de papel de embrulho. Em todas as fotos, ele parecia contente, tranquilo, como quem está verdadeiramente feliz. Mas, ao estudar melhor o rosto dele, comecei a notar coisas que antes me tinham escapado, como o sorriso que nunca chegava verdadeiramente aos olhos quando havia outras pessoas por perto, como se posicionava sempre ligeiramente atrás de mim nas fotos de grupo, como a mão no meu ombro muitas vezes parecia mais possessiva do que afetuosa. Encontrei a nossa última foto juntos, tirada apenas 3 semanas antes de ele ter saído de casa. Estávamos no piquenique da empresa dele, rodeados pelos colegas de trabalho. Ele tinha o braço à volta da minha cintura, mas a atenção estava totalmente focada em alguém atrás da câmera. Uma mulher de cabelo loiro comprido e uma gargalhada que se ouvia por todo o parque. A Hailey tinha estado lá nesse dia. Tinha aparecido de surpresa, dizendo que estava na zona em trabalho. Eu tinha ficado feliz por vê-la, orgulhosa por apresentar a minha irmã aos colegas do William. Até sugere que ficasse para jantar conosco. A memória ganhou um novo significado. A Hailey a flertar com os rapazes do departamento de contabilidade do William. O William a tornar-se subitamente mais animado, mais encantador do que eu vira em meses. A forma como se aproximaram naturalmente durante o jogo de softball, como a conversa entre eles fluiu sem esforço. Na altura achei querido, os meus 2 favoritos a darem-se tão bem. Agora percebia que aquilo tinha sido o início do fim. Fechei o álbum de fotografias e fui até a gaveta da cozinha, onde tirei o diário que não tocava desde os tempos da faculdade. A capa de couro estava gasta. As páginas amareladas pelo tempo. Tinham enchido de poesia e sonhos e todos os pensamentos dramáticos que pareciam tão importantes aos 19 anos. Desta vez, não iria escrever sobre sentimentos, esperanças ou desgostos. Desta vez, iria escrever factos, vídeos, os pequenos momentos que levaram até aqui, registrados com a precisão de uma repórter judicial,
porque algo me dizia que ia precisar de me lembrar de tudo. Abri o diário na primeira página em branco e escrevi a data no topo. 15 de maio. Abaixo. Comecei com uma única linha. O William nunca gostou que eu discordasse dele. A memória surgiu de imediato. No último Natal, em casa dos pais dele, quando a mãe perguntou sobre os planos para o casamento, eu mencionei querer uma cerimônia pequena, talvez ao ar livre. O maxilar do William apertou-se quase imperceptivelmente. Mais tarde, no carro, disse: "Fizeste-me parecer estúpido lá dentro, como se eu não tivesse voto no nosso casamento." Pedi-lhe desculpa, confusa sobre o que tinha feito de errado. Ele ficou em silêncio durante toda a viagem de 40 minutos para casa. A minha caneta movia-se pela página, a registrar detalhe após detalhe. Como ele gradualmente deixou de querer passar tempo com os meus amigos. "São tão negativos", dizia ele. "Estão sempre a queixar-se dos empregos, dos relacionamentos. Não precisamos dessa energia." Um por um, fui cancelando planos até que os convites deixaram de aparecer. Depois, houve a forma como começou a controlar os meus gastos. Mesmo tendo contas bancárias separadas. $50 para jantar com a tua colega? Isso parece excessivo. O tom preocupado fazia soar como se estivesse a cuidar de mim, a proteger-me do meu próprio mau julgamento. A memória do restaurante voltou com uma nitidez desconcertante. Mudei o pedido quando a empregada voltou, sentindo-me tola por não confiar no julgamento dele. Agora percebia que não tinha nada a ver com a qualidade do peixe. Enquanto escrevia, surgiu outra memória. Há 3 meses, o portátil do William estava aberto no balcão da minha cozinha enquanto ele tomava banho. Uma notificação surgiu do e-mail dele, e vi o nome Chelsea Martinez no pré-visualizado. A curiosidade venceu. As mensagens estavam escondidas numa pasta chamada Arquivo de Trabalho, mas não eram sobre trabalho. A Chelsea tinha sido namorada dele antes de mim, e a troca de e-mails pintava um retrato que eu nunca quis ver. "Estás a fazer isto outra vez", ela escreveu numa mensagem com data de 2 anos antes. Os comentários subtis, a forma como me fazes sentir louca por ter opiniões. "Já não aguento viver assim, William. Não quero mais." A resposta dele foi gélida. "Nunca te obriguei a nada, Chelsea. Se não consegues lidar com um relacionamento adulto, isso é problema teu, não meu." A última mensagem dela era mais longa, mais desesperada. "Fizeste-me duvidar de tudo em mim, da minha carreira, dos meus amigos, dos meus próprios pensamentos. Isso não é amor, William. Isso é controlo. Destróis tudo o que tocas, e um dia vais perceber o que perdeste." Na altura, fechei rapidamente o portátil, sentindo-me culpada por espiar. Quando William saiu do duche, convenci-me de que a Chelsea estava apenas magoada com o fim da relação. Todos os casais têm problemas. As pessoas dizem coisas duras quando acabam. Mas agora, a escrever no meu diário com o benefício da retrospectiva, as palavras dela pareciam menos desabafos de uma ex-rancorosa e mais um aviso que fui demasiado ingênua para ouvir. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha mãe. "Não tenho notícias tuas desde o casamento. Só a ver se estás bem." Conseguia ler nas entrelinhas. Ela queria saber se eu ia causar drama, se ia tornar as coisas desconfortáveis para a família ao ser amarga ou vingativa. Respondi: "Estou bem. Só preciso de algum espaço para processar tudo." A verdade é que eu estava a processar muito mais do que alguém imaginava. Não só a traição do William, mas a teia intrincada de manipulação que levou a este momento. E, por mais doloroso que fosse admitir, a Hailey tinha sido o alvo perfeito. A minha irmã sempre precisou de ser o centro das atenções. No secundário, espalhou rumores de que eu traía o meu namorado só para poder ser ela consolá-lo depois. Quando o pai reescreveu o testamento há 2 anos, passou meses a deixar dicas sobre o quanto tinha sacrificado pela família, como tinha ficado por perto enquanto eu fui estudar fora. Acabou com 60% da herança, enquanto eu fiquei com 40%. Mas o ciúme dela era mais profundo do que heranças ou dramas escolares. Ela queria sempre o que eu tinha, só porque eu tinha. As minhas notas, os meus amigos, o meu emprego na firma de marketing do centro. Até se candidatou à mesma empresa depois de eu ter sido promovida, embora tenha sido rejeitada por falta de experiência.
A noite da nossa última discussão voltou-me à memória com uma nitidez chocante. O William apareceu no meu apartamento agitado com algo do trabalho. O chefe tinha passado outro colega à frente para uma promoção, e ele estava a entrar numa daquelas suas espirais escuras. Tentei confortá-lo, sugere pedirmos comida e vermos um filme, mas ele explodiu. Tu não entendes, Margarida. Nunca entendes. Tudo te corre bem, não é? O teu emprego perfeito, a tua família perfeita, a tua vidinha perfeita. Isso não é justo, disse eu. Trabalho muito por tudo que tenho. Trabalhas? Ou simplesmente flutuas por seres a favorita de toda a gente? A voz dele tornou-se fria, cortante. Os teus pais, os teus amigos, até os meus amigos acham-te maravilhosa. A pobrezinha da Margarida, tão doce e inocente. Pois talvez alguns de nós estejamos fartos de viver à sombra do teu espetáculo. Fiquei a olhar para ele, chocada com o veneno na sua voz. Do que estás a falar? Que espetáculo! Esquece! Pegou no casaco do sofá. Preciso de espaço para pensar. Isto tudo, nós, já não está a funcionar. Saiu, deixando-me sozinha na sala, confusa e magoada. Achei que queria apenas tempo para processar as frustrações do trabalho. Nunca imaginei que estava a terminar tudo. Agora percebia. Ele não foi para casa pensar em nós. Foi para o apartamento da Hailey, provavelmente com uma história sobre como eu não o compreendia, como dava por garantido. E a Hailey, sempre pronta a ocupar o meu lugar, acolheu-o de braços abertos. Pousei a caneta e olhei para as páginas que tinha preenchido. O padrão começava a ficar claro, a ligar pontos que antes estavam demasiado perto para eu ver. A necessidade do William de controlar, de diminuir, a fome constante da Hailey por tudo que era meu. Eles mereciam-se um ao outro. Mas mais do que isso, sentada no meu apartamento silencioso com a verdade espalhada à minha frente em tinta preta, percebi algo que me devia ter assustado, mas que, em vez disso, me encheu de uma estranha sensação de paz. Eu sabia exatamente o que lhes ia acontecer. E pela primeira vez desde o casamento, sorri. Esse sorriso ficou comigo durante dias. Não um sorriso amargo ou vingativo, como eu teria esperado, mas algo mais calmo, mais paciente, como quem finalmente resolveu um quebra-cabeças em que trabalhou durante meses. Fechei o diário e guardei-o na gaveta da mesa de cabeceira, ao lado da pasta Manila que quase tinha esquecido. Lá dentro estavam impressões de e-mails, capturas de ecrã de mensagens de texto e uma carta manuscrita em papel lavanda. Os avisos da Chelsea não foram os únicos que fui reunindo ao longo dos anos. Uma semana depois, voltei ao trabalho. Os colegas andavam em bicos de pés à minha volta, oferecendo sorrisos cuidadosos e evitando qualquer menção a casamentos ou relacionamentos. Na quinta-feira, o desconforto tinha praticamente desaparecido e a vida assentou numa nova rotina. Mergulhei nos projetos com um foco renovado, ficando até mais tarde para reorganizar ficheiros de clientes e atualizar estratégias de marketing. Foi numa dessas noites tardias que a Jéssica, do departamento financeiro, bateu à minha porta. Margarete, estou de saída, mas queria ver como estavas. Pareces diferente ultimamente. Mais focada, acho eu. Sinto-me diferente, admiti. Mais clara quanto ao que importa. Ela acenou com a cabeça, depois hesitou. Olha, provavelmente não devia dizer nada, mas cruzei-me com a tua irmã e o marido no centro comercial no fim de semana passado. Ela parecia. A Jéssica procurou a palavra certa. Estressada. Mesmo muito estressada. Parecia exausta. Mantive a expressão neutra. Planear um casamento consome muito. Provavelmente está só cansada. Talvez. A Jéssica pegou na carteira. De qualquer forma, só queria que soubesses que, se precisares de alguma coisa, estou aqui. As separações são duras, mesmo quando são para melhor. Depois que saiu, peguei no telemóvel e abri os perfis da Hailey nas redes sociais. As publicações tinham se tornado mais frequentes desde o casamento, quase desesperadas na sua alegria. Fotos de arranjos florais elaborados com legendas como: "O meu marido mima-me". Fotografias de jantares caros em restaurantes que eu sabia que o William não podia realmente pagar com o ordenado dele. Mas a Jéssica tinha razão. Nas fotos mais recentes,
A Riley estava diferente. Mais magra. O sorriso parecia pintado. E havia olheiras que a maquilhagem não conseguia disfarçar. Numa das fotos do fim de semana passado, segurava um copo de vinho num evento de beneficência. Mas os nós dos dedos estavam brancos de tanto apertá-lo. 2 semanas depois, estava a tomar café no pequeno café perto do meu escritório quando os vi pela janela. A Riley estava sentada em frente a William numa mesa de canto, com as mãos agarradas à caneca como se tentasse aquecer-se. O William inclinava-se para frente, a falar naquele tom baixo e intenso que eu conhecia demasiado bem. Mesmo do lado de fora, via a tensão nos ombros da Riley. Ela acenava com a cabeça, mas os olhos percorriam o café como se procurassem uma saída. Quando William estendeu a mão para agarrar o pulso dela, ela estremeceu ligeiramente antes de forçar outro sorriso. Conhecia aquela conversa. Tinha feito parte de dezenas como essa ao longo dos anos. As correções suaves que não eram suaves. As sugestões úteis que soavam mais a ordens. A forma como ele te fazia sentir grata pela atenção dele ao mesmo tempo que te levava a questionar todas as decisões que alguma vez tinhas tomado. Terminei o meu café de pé no passeio, a observá-los através do vidro. A Riley disse algo que fez a expressão do William escurecer, e viu abanar a cabeça bruscamente. Ela recuou de imediato, as mãos num gesto de desculpa que conhecia demasiado bem. Quando me afastei, ela já acenava novamente, a concordar com tudo que ele exigisse. Nessa noite, o telefone tocou. O nome da Riley apareceu no ecrã. E por um momento considerei atender. Em vez disso, deixei ir para o voicemail e ouvi a mensagem mais tarde. Sou eu outra vez. A voz dela soava mais pequena do que o habitual, menos confiante. Estava só a pensar se querias almoçar um dia destes. Sinto que não falamos há imenso tempo. E tenho saudades tuas. Eu sei que as coisas estão estranhas entre nós agora, mas continuas a ser a minha irmã, sabes? Houve uma pausa e ouvi vozes de fundo. O William a perguntar com quem ela estava a falar. A Riley a sussurrar que era apenas do trabalho. Depois voltou à linha, a falar rapidamente. Bem, liga-me se quiseres. Amo-te. Guardei a mensagem, mas não devolvi a chamada. Em vez disso, abri novamente a pasta Manila e espalhei o conteúdo sobre a mesa de centro. A carta da Chelsea estava no topo, a que chegou 6 meses depois de eu começar a namorar com William. Ela tinha descoberto meu endereço, provavelmente através das redes sociais, e enviou-a juntamente com cópias dos e-mails que eu viria a encontrar mais tarde no portátil dele. Sei que não vais acreditar em mim, começava a carta, em caligrafia cuidada. Provavelmente eu também não teria acreditado em ninguém que me tentasse avisar. Mas o William não é quem tu pensas. Ele é encantador e atencioso no início, mas aos poucos, tão aos poucos que nem reparas, ele começa a mudar-te. Vai isolar-te dos teus amigos, fazer-te duvidar do teu próprio julgamento, convencer-te de que a forma dele é a única certa. No fim da carta, ela incluiu o número de telefone e uma única frase. Quando estiveres pronta para falar, liga-me. Estarei aqui. Nunca liguei. Parte de mim tinha medo que ela estivesse a dizer a verdade, e parte de mim tinha medo que estivesse a mentir. De qualquer forma, não queria saber. Agora, peguei no telefone e marquei o número. Tocou 3 vezes antes de uma voz familiar atender. Olá, Chelsea. Aqui é a Margarete. Margarete Thompson. Acho que conheceste o William. Houve uma longa pausa. Oh meu Deus! Margarete, perguntei-me se algum dia ias ligar. Estás bem? Aconteceu alguma coisa? Olhei pela janela do meu apartamento para as luzes da cidade lá embaixo. Ele casou-se com a minha irmã. Jesus! A voz da Chelsea soava suave, compreensiva. Lamento tanto. Deve ter sido devastador. Na verdade, disse eu, surpreendida com a firmeza da minha própria voz, acho que pode ter sido a melhor coisa que podia ter acontecido. Falamos durante 2 horas. A Chelsea contou-me coisas sobre o William que eu suspeitava, mas nunca tinha confirmado. Como ele monitorizava as mensagens dela, como a convenceu a deixar o trabalho porque o chefe claramente estava a fazer-se a ela. A forma metódica como foi desmontando a confiança dela até ela começar a acreditar que não conseguia viver sem ele. O mais estranho, disse a Chelsea perto do fim da conversa,
É que eu sentia-me grata enquanto aquilo acontecia. Como se ele estivesse a proteger-me de mim mesma. Demorei meses de terapia para perceber que aquilo que eu achava que era amor, era na verdade controlo. Depois de desligar, sentei-me na sala a segurar a pasta com os avisos que tinha recolhido, mas nunca seguido. Cartas da Chelsea, e-mails da namorada do William da faculdade, até uma mensagem de voz da ex-mulher dele, que me tinha contactado há 2 anos. Todas tentaram salvar-me. Ignorei-as todas. Mas a Riley não pediu avisos. Ela simplesmente tomou o que queria, sem se importar com as consequências. Por isso, deixaria que aprendesse da mesma forma que eu aprendi, pela experiência. E, ao contrário das outras vítimas do William, ela não receberia nenhuma tentativa de resgate da minha parte. Guardei a pasta na gaveta e fui para a cama naquela noite com uma sensação que não sentia há meses. Paz. Não o vazio oco que me consumia desde o casamento, mas uma tranquilidade genuína. Pela primeira vez, percebi que, por vezes, a melhor ação é não agir. O verão deu lugar ao outono, e observei as mudanças acontecerem exatamente como tinha previsto. As publicações da Riley no Instagram tornaram-se esporádicas, depois cessaram por completo. A atividade no Facebook reduziu-se a alguns likes em fotos de outras pessoas, sem comentários nem publicações próprias. Quando consultei os perfis dela, a foto mais recente era da lua de mel em Cabo. Ambos a sorrir numa praia que parecia o paraíso. Isso foi há 3 meses. Num churrasco de família em setembro, a minha prima Lisa puxou-me de lado enquanto enchíamos os copos no balcão da cozinha. ChatGPT cede. Já viste a Riley ultimamente? A mãe está preocupada com ela. Parece tão magra e mal falou com alguém hoje. Olhei pela porta de vidro deslizante e vi a Riley sentada sozinha no mobiliário de exterior. O William estava do outro lado do jardim a falar com meu tio sobre golfe, gesticulando animadamente enquanto dominava a conversa. O prato da Riley permanecia intocado ao lado dela, e ela continuava a verificar o telemóvel com movimentos nervosos e rápidos. Talvez esteja apenas a adaptar-se à vida de casada, disse eu, acrescentando gelo ao meu copo. Grandes mudanças podem ser estressantes. A Lisa baixou a voz. É mais do que isso. A Sarah convidou-a para o clube do livro no mês passado e a Riley disse que não podia ir porque o William tinha feito reservas para jantar. Mas, quando a Sarah ligou no dia seguinte a perguntar como correu o jantar, a Riley disse que tinham ficado em casa a ver um filme. Por que é que havia de mentir sobre algo tão pequeno? Encolhi os ombros, mantendo a expressão neutra. Talvez se tenha confundido com as datas. Mas eu sabia melhor. Eu tinha contado mentiras semelhantes durante o meu tempo com William. Pequenas contradições que, individualmente, pareciam insignificantes, mas que, juntas, formavam um padrão de alguém a tentar encobrir o comportamento controlador do parceiro. O cansaço mental de ter de acompanhar que desculpa se tinha dado a quem era algo que eu recordava bem demais. Outubro trouxe a primeira verdadeira ruptura na fachada deles. Estava no supermercado numa quinta-feira à noite quando ouvi vozes familiares no corredor ao lado. O tom do William era cortante, a atravessar o ruído ambiente dos carrinhos de compras e da música de fundo. Outubro trouxe a primeira verdadeira ruptura na fachada deles. Estava no supermercado numa quinta-feira à noite quando ouvi vozes familiares no corredor ao lado. O tom do William era cortante, a atravessar o ruído ambiente dos carrinhos de compras e da música de fundo. Disse-te para te manteres na lista, Riley. Não precisamos de legumes biológicos. Isso é só marketing para nos fazer gastar dinheiro à toa. Achei que podíamos experimentar. Não. Volta a pô-los no sítio. E já agora, por que é que compraste cereais de marca na semana passada? Disse-te especificamente que os de marca branca são suficientes. Aproximei-me do fim do corredor, fingindo estudar a seção das massas enquanto escutava. A voz da Riley era quase inaudível quando respondeu. Desculpa. Não estava a pensar. Esse é o problema. Não pensas. Estamos a tentar poupar para uma casa e tu andas a desperdiçar dinheiro em compras caras como se fossemos milionários. Quando saíram do corredor, vi a Riley bem pela primeira vez em meses. A Lisa tinha razão. Ela tinha emagrecido, mas não de forma saudável. A roupa pendia-lhe do corpo, e havia algo de frágil nos seus movimentos, como se tivesse medo de ocupar demasiado espaço. O William ia ligeiramente à frente,
a empurrar o carrinho com uma eficiência agressiva, enquanto ela o seguia atrás. Na caixa, observei-o a examinar cada item à medida que a funcionária os passava no leitor, a questionar preços e a obrigar a Riley a explicar compras que, aparentemente, tinha feito sem a aprovação dele. As pessoas atrás deles trocavam olhares desconfortáveis, e eu senti uma onda familiar de vergonha por ela. Já estive naquela posição vezes demais, de pé, em público, enquanto William me fazia sentir como uma criança a ser repreendida por gastar dinheiro da semanada de forma irresponsável. Novembro trouxe uma chamada que já estava à espera há semanas. Era a melhor amiga da Riley, a Amanda, e ela já chorava antes sequer de eu dizer olá. Margarete, não sei o que fazer. Estou tão assustada com a Riley. Já não a deixam ver ninguém. O William diz que somos uma má influência, que lhe pomos ideias negativas na cabeça sobre o casamento deles. Sentei-me no sofá, com o telemóvel contra o ouvido. O que estás exatamente a pedir que eu faça, Amanda? Fala com ela. Ela já não atende as minhas chamadas, mas talvez ouça-te a ti. És a irmã dela. Está presa. Margarete. Ele tirou-lhe os cartões de crédito, os cartões do banco, tudo. Ela tentou sair no mês passado, mas nem tinha dinheiro para um quarto de hotel. O desespero na voz da Amanda era real, mas eu não senti nada. Nem raiva protetora, nem impulso de ir a correr em seu auxílio. Ela fez a escolha dela, sabendo exatamente o que estava a tirar de mim. Agora, vivia com as consequências. Ela fez a cama onde está deitada. Disse em voz baixa. Estás a falar a sério? É da tua irmã que estamos a falar. Ele controla todos os aspectos da vida dela. Ela nem pode sair de casa sem permissão. Amanda, a Riley é uma mulher adulta. Se quisesse ajuda, pedia. Ela pediu. Tentou ligar-te no mês passado, mas tu nunca devolveste a chamada. Está completamente isolada, e agora acha que até a família desistiu dela. Pensei na mensagem de voz que a Riley tinha deixado, aquela em que a voz dela soava tão pequena e incerta. Apaguei-a sem guardar, tal como apaguei as outras 3 que vieram depois. O que queres que eu faça? Invada a casa deles e arraste-a para fora? A Riley escolheu o William. Escolheu-o em vez da felicidade da própria irmã. Quis a minha vida. E agora tem-na. A Amanda ficou em silêncio durante um longo momento. Quando voltou a falar, a voz estava fria. Espero que consigas viver contigo mesma, Margarete. Porque quando algo terrível acontecer a ela, a culpa vai ser de todos nós que vimos os sinais e não fizemos nada. Desligou, deixando-me sentada na sala com o telefone ainda encostado ao ouvido. Do lado de fora da janela, começava a cair a primeira neve da estação, cobrindo os passeios com uma camada fina de branco que desapareceria de manhã. Pensei na Riley, sentada na casa com que sonhou partilhar com William. Provavelmente a ver a mesma neve através de janelas por onde já não podia sair livremente. Imaginei-a a contar as horas até ele voltar do trabalho, a ensaiar conversas na cabeça para evitar dizer algo que o irritasse. E, pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti algo próximo de satisfação. Não exatamente alegria, nem prazer vingativo, mas uma sensação profunda e tranquila de que o universo, finalmente, se tinha equilibrado. A Riley quis roubar a minha vida, e conseguiu exatamente o que pediu. Cada parte dela. A neve continuou a cair enquanto eu permanecia ali sentada, o telefone silencioso no colo, a pensar nas palavras da Amanda. Quando algo terrível lhe acontecer, a culpa vai ser nossa. Mas a Amanda estava errada numa coisa. Nada de terrível ia acontecer a Riley que já não tivesse acontecido a todas as mulheres antes dela que se envolveram com William. Dezembro passou sem qualquer contato do lado da Riley. O Natal foi estranho, mas suportável. Ela e o William foram ao jantar dos meus pais, onde ela se limitou a mexer na comida enquanto ele encantava todos com histórias sobre a nova promoção no trabalho. Observei do outro lado da mesa quando ela estremeceu ao vê-lo esticar o braço para ajeitar-lhe o guardanapo. Um gesto que parecia carinhoso para quem não sabia o que procurar. Em janeiro, tomei a minha decisão. Passei um fim de semana a organizar tudo o que tinha reunido ao longo dos anos. As cartas da Chelsea, as capturas de ecrã do portátil do William, a mensagem de voz da ex-mulher, até o cartão de visita da terapeuta que me ligou anonimamente depois de tratar uma das ex-namoradas dele.
A mulher tinha violado diretrizes éticas para me avisar, dizendo que nunca se perdoou por ter ficado calada quando outra paciente acabou no hospital. Organizei tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo que mostrava o padrão do William em múltiplas relações. Depois escrevi um único bilhete, em papel branco simples. Quiseste a minha vida. Agora estás a vivê-la. O pacote foi enviado numa terça-feira de manhã, exatamente 1 ano e 2 dias depois do casamento deles. Usei um envelope Manila genérico, sem remetente, e enviei-o de uma estação dos correios do outro lado da cidade. ChatGPT sede. Dentro do envelope, juntamente com meu bilhete, estavam cópias de tudo. Cada aviso que recebi e ignorei, cada sinal de alerta que colecionei, mas sobre o qual nunca agi. A Riley iria finalmente compreender que o seu conto de fadas tinha sido cuidadosamente orquestrado, que eu sabia exatamente quem William era quando a deixei levá-lo, que cada momento do sofrimento dela tinha sido tão previsível como o nascer do sol. A primeira chamada chegou nessa mesma noite. O nome da Riley apareceu no ecrã do meu telemóvel às 19h43, e fiquei a ver até ir para o voicemail. Ela não deixou mensagem. As chamadas continuaram durante 3 dias seguidos, por vezes até 15 numa única tarde. Nunca atendi. Na sexta-feira, tentou uma abordagem diferente. Uma mensagem de texto às 2 da manhã. Margarete, por favor. Precisamos de falar. Eu entendo agora. Por favor, liga-me de volta. Apaguei sem responder. As chamadas tornaram-se menos frequentes após essa primeira semana, mas nunca pararam completamente. Às vezes passavam-se semanas em silêncio. Depois, de repente, o meu telefone vibrava com o nome da Riley no ecrã. Imaginava-a sentada naquela casa, a reunir coragem para marcar o meu número. Provavelmente à espera que o William saísse para o trabalho ou adormecesse. A primavera trouxe novidades através do rumor familiar. A Riley tinha voltado a viver com os nossos pais temporariamente, enquanto tentava resolver as coisas. O William aparentemente tinha concordado em deixá-la ir, embora o pai mencionasse algo sobre papelada e advogados que fazia parecer mais complicado do que uma simples separação. Não senti nada ao ouvir a notícia. Nem triunfo, nem validação, nem alívio. Era simplesmente a conclusão lógica de uma história que tinha sido escrita muito antes de a Riley alguma vez ter entrado em cena. A reunião de família em junho foi na casa da minha tia, em Springfield, o mesmo lugar onde celebrávamos todos os feriados importantes desde a minha infância. Estive quase para não ir, mas algo me atraiu até lá. Talvez curiosidade. Talvez um desejo de encerramento que nem sabia que precisava. A Riley estava lá quando cheguei, de pé sozinha junto à mesa das sobremesas, enquanto as conversas fluíam à sua volta. Tinha recuperado algum do peso que perderá, mas havia algo quebrado na sua postura, um cansaço permanente que antes não existia. O cabelo estava mais curto, mais prático, e usava jeans e uma camisola simples, em vez das roupas de marca que usava durante o casamento. Quando me viu entrar, o rosto empalideceu. Pousou o prato e começou a mover-se na minha direção, mas virei-me e juntei-me a uma conversa com os primos sobre planos de férias. Durante as 2 horas seguintes, senti o olhar dela sobre mim. Sempre que olhava na sua direção, lá estava ela, a pairar nas margens de qualquer grupo com quem eu falava, claramente querendo aproximar-se, mas sem coragem para o fazer. Finalmente, já ao fim da noite, quando as pessoas se despediam, ela apanhou-me junto ao armário dos casacos. Margarete. A voz dela era quase um sussurro. Por favor, podemos falar só 5 minutos. Olhei para ela diretamente pela primeira vez em mais de 1 ano. A mulher confiante e radiante que anunciará a sua vitória no altar já não existia. No seu lugar estava alguém assombrada, diminuída, carregando cicatrizes invisíveis que provavelmente nunca iriam sarar completamente. Sobre o que queres falar, Riley? Tu sabias. As palavras saíram apressadas. Tu sabias quem ele era e mesmo assim deixaste-me levá-lo. Deixaste-me entrar naquele pesadelo, sabendo exatamente o que ia acontecer comigo. Puxei o meu casaco do armário, abotoando-o lentamente. Não pediste a minha opinião. Limitaste-te a tomar o que quiseste. Sou tua irmã. Sim, disse em voz baixa. És. E subiste ao altar no teu casamento e anunciaste a 200 pessoas que tinhas roubado meu noivo.
Fizeste questão de que todos soubessem que ele te escolheu a ti, e não a mim. Humilhaste-me perante toda a família. As lágrimas começaram a rolar-lhe pelas faces, mas ela não emitiu som. Achei que o amava. Achei que ele me amava. Talvez o tenhas amado. Talvez até ele te tenha amado, à maneira dele, partida. Mas isso nunca foi realmente o ponto, pois não? Tu não querias o William. Querias a minha vida. Querias provar que conseguias tirar algo que era meu. Desculpa. As palavras foram tão suaves que quase não as ouvi. Desculpa, Margarete. Sei que isso não corrige nada, mas preciso que saibas que lamento. Estudei o rosto dela, à procura de traços da irmã com quem cresci. Ela ainda estava lá, debaixo de todo aquele dano, mas mudada de formas que já não podiam ser desfeitas. Eu sei que lamentas, disse finalmente. Mas o desculpa não me devolve os 4 anos que passei com ele. O desculpa não apaga o momento em que fiquei naquele altar a ver-te celebrar o roubo do meu futuro. Caminhei para a porta, depois parei e voltei-me para ela. Tu recebeste exatamente o que pediste, Riley. Recebeste a minha vida. Toda ela. Cada pedaço. Deixei-a ali, de pé, junto ao armário dos casacos, e nunca olhei para trás. No parque de estacionamento, sentada no carro, enquanto o motor aquecia, percebi algo que me surpreendeu. Já não estava zangada. A fúria fria e calculada que me tinha sustentado ao longo do último ano desaparecera, substituída por algo muito mais simples. Eu estava livre. A Riley passaria o resto da vida a lidar com as consequências das suas escolhas. O William passaria para a próxima vítima, porque homens como ele passam sempre. E eu construiria uma nova vida, uma que fosse inteiramente minha. Enquanto conduzia pelas ruas tranquilas em direção à casa, senti-me mais leve do que em anos. A história tinha finalmente terminado, e, pela primeira vez, eu estava entusiasmada com o que viria a seguir. Esta história de justiça calculada deixou-te preso do início ao fim? Clica no botão de like agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Margarete enviou aquele pacote com todos os avisos, revelando finalmente o seu plano mestre. E a tua parte favorita? Deixa nos comentários abaixo. Não percas mais histórias arrepiantes como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes uma publicação. Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Fizeram-me cozinhar, servir e limpar na minha própria festa de despedida. No meio do brinde, o meu marido anunciou o nosso divórcio. Disse que eu não era suficientemente refinada para o seu status em ascensão. Sorri. Na manhã seguinte, algo chegou pelo correio. Ao final do dia, as mesmas pessoas que zombaram de mim estavam a ligar, a implorar, a pedir desculpa. Ainda não acredito que vais embora, disse o Andrew, com um sorriso como se tivesse contado a melhor piada do mundo. Não respondi. Fiquei apenas a olhar pela janela do carro, a observar o trânsito da manhã arrastar-se. O meu estômago estava em nós, mas mantive o rosto calmo. Se mostrasse nem que fosse um lampejo do que sentia, ele iria notar. E eu não estava com paciência para suas provocações. Dia de forno para ti, acrescentou, batucando no volante como se mal pudesse esperar para chegar. Vais querer lembrar-te de cada segundo. Algo no tom dele fez-me arrepiar a pele. Mas forcei uma pequena risada. Pois, de certeza que sim. Antes de irmos mais fundo, obrigada por estares aqui para ouvir a minha história. Se acreditas que a bondade e a dignidade pertencem a todos os locais de trabalho, subscreve. É grátis e ajuda a empoderar mais mulheres como nós. Agora, vamos continuar. O parque de estacionamento do escritório apareceu à vista e o meu peito apertou-se. Parecia igual a sempre. Filas de carros, sebes aparadas, portas de vidro a refletir o sol. Mas hoje, sentia-se tudo mais pesado, como se o próprio edifício soubesse o que me esperava. Lá dentro, o ar estava fresco e cheirava vagamente a desinfetante. Caminhei pelos corredores familiares, os meus saltos a ecoar no chão, e senti a mais sutil mudança na atmosfera. As conversas paravam à minha passagem. Os sorrisos pareciam apressados, forçados. Bom dia, Taylor, disse uma colega ao passar, a voz animada, mas os olhos a desviarem-se. Bom dia, respondi,
devolvendo-lhe o mesmo sorriso educado que usava há anos. Na minha secretária, uma pilha de papelada esperava por mim como se tivesse sido colocada ali de propósito. Mesmo no meu último dia, ninguém me poupava as tarefas monótonas. Tirei o casaco, iniciei sessão e comecei a organizar os e-mails. Mas não conseguia livrar-me da sensação de que algo estava errado. Do outro lado da sala, um grupo de colegas sussurrava por trás das mãos. Uma delas olhou na minha direção, depois virou-se rapidamente. Ela sabe? O Andrew vai mesmo fazê-lo. Ela vai ficar tão... O resto perdeu-se no murmúrio baixo enquanto eu voltava ao ecrã. Os meus dedos pairavam sobre o teclado, rígidos e frios. O Andrew passou pela minha secretária pouco depois, a assobiar baixinho. Inclinou-se, o perfume dele forte no meu nariz. Não comas muito ao almoço, disse ele em voz baixa. Vais querer espaço para mais tarde. Pesquei os olhos para ele. O que é que isso quer dizer? O sorriso dele alargou-se. Vais ver. Quis pressioná-lo, mas algo no olhar dele disse-me para não fazer. Por isso, voltei ao trabalho, embora a cabeça não estivesse lá. Ao meio-dia, a voz do Andrew ecoou pelo escritório. Muito bem, pessoal, sala de descanso. Hora de despedir a Taylor em grande estilo. Cadeiras arrastaram-se. Conversas encheram o ar. Algumas pessoas pareciam entusiasmadas. Outras evitavam o meu olhar. Fui atrás deles, o coração a bater com força. Talvez tivessem comprado um bolo. Talvez houvesse um discurso ou um cartão assinado por todos. Nada de especial. Eu não esperava muito. Apenas algo gentil. Quando chegamos à sala de descanso, o Andrew abriu os braços dramaticamente. É isto, pessoal. A grande despedida. Esperei, uma centelha de esperança acender-se no meu peito. Então ele disse: Taylor, decidimos que devias passar o teu último dia a fazer aquilo em que és melhor. A cuidar de nós. Vais cozinhar, servir e limpar na tua festa de despedida. A sala explodiu em gargalhadas. A minha boca ficou seca. Espera, o quê? O Andrew aproximou-se, com um sorriso maroto. Vá lá, não sejas tímida. Sempre foste tão boa a ajudar. Esta é a tua altura para brilhar. Alguém entregou-me um avental. Anda lá, Taylor, disse uma voz. Estamos cheios de fome. As minhas bochechas ardiam. As mãos permaneceram imóveis. Estás a falar a sério? Claro, riu-se o Andrew. Tradição, lembras-te? Damos sempre uma despedida especial a quem sai. Esta é a tua. Algumas pessoas mudarão-se desconfortavelmente. A maioria apenas observava, à espera. Pensei em dizer que não, em atirar o avental de volta à cara dele, mas não fiz pontuando-os a ser calada, complacente, confiável. Esses hábitos eram difíceis de quebrar. Por isso, peguei no avental e atei-o à cintura. Aí está a nossa Taylor, disse o Andrew. Sempre a jogar em equipa. As gargalhadas começaram de novo. Virei-me para o balcão, as mãos a tremer enquanto pegava numa faca. Tentei bloquear as vozes, mas ainda assim chegavam até mim. Ela está mesmo a fazer isto. Inacreditável. Isto é bom demais. Cada palavra era como um estalo, mas continuei a cortar legumes, a mexer tachos, a empratar pratos como se a minha vida dependesse disso. Atrás de mim, o Andrew ergueu o copo. Há um brinde a Taylor, a funcionária mais confiável que alguma vez tivemos. O sarcasmo na voz dele era cortante como lâmina. Sorri, ou pelo menos acho que sim. A minha cara estava dormente. Ninguém se ofereceu para ajudar. Nem uma única pessoa. Quando finalmente larguei o último prato, os meus braços doíam. O Andrew deu-me uma palmada nas costas. Muito bem. Agora, não te esqueças de limpar. As gargalhadas que se seguiram foram mais altas desta vez. Mas eu não chorei. Ainda não. O tilintar dos talheres e as risadas abafadas enchiam a sala de descanso enquanto eu ficava ali, imóvel, a apertar o avental nas mãos. Os meus dedos estavam rígidos, úmidos contra o tecido barato. Por um momento, achei que ainda podia salvar a dignidade. Podia largar o avental no balcão e sair dali. Ninguém podia obrigar-me a fazer aquilo. Mas depois olhei à volta da sala.
15 pares de olhos olhavam para mim. Uns arregalados de curiosidade, outros brilhavam com diversão mal disfarçada. Alguns desviaram o olhar quando os encarei, mas ninguém disse uma palavra. Nenhuma voz se levantou para parar o que estava a acontecer. O sorriso do Andrew aprofundou-se. Vá lá, Taylor. Agora não fiques tímida. Sempre foste a cuidadora. Vamos tornar esta despedida verdadeiramente inesquecível. A minha garganta estava seca. Queria falar, dizer-lhe que aquilo estava errado, que eu não era um acessório no teatrinho dele. Mas a voz não saía. Era como se todos aqueles anos a engolir em seco me tivessem treinado demasiado bem. Por isso, passei o avental pela cabeça. Aí está a nossa Taylor, disse alguém com uma gargalhada, e um murmúrio de riso seguiu-se. Enquanto atava os cordões atrás das costas, a minha mente girava. Seria isto uma partida? Uma piada cruel que nunca era suposto eu perceber? Ou era simplesmente o sentido de humor do Andrew? Retorcido, mesquinho e público. Espero que não te importes de tratar de tudo, acrescentou o Andrew. A equipa está esfomeada. O som das cadeiras a arrastar fez-me estremecer. Os colegas sentaram-se à mesa comprida, já a conversar entre si. Ouvia-se o sibilar de uma lata abrir, o tilintar do gelo nos copos. Fui até ao balcão, a olhar para os ingredientes espalhados. Uma caixa de ovos, um saco de arroz, embalagens de coxas de frango ainda no plástico, legumes atirados ao acaso de sacos de supermercado. Sem plano, sem receita, apenas um monte de coisas como se alguém tivesse juntado tudo à última hora. Despacha-te, gritou uma voz da mesa. Temos pouco tempo para almoçar. Agarrei a faca, os nós dos dedos brancos. As minhas mãos mexiam-se mecanicamente, a cortar cebolas, a picar pimentos, enquanto atrás de mim, as gargalhadas cresciam. O Andrew reclinou-se na cadeira, um braço pendurado nas costas. Lembras-te daquela vez em que consertaste a máquina do café sozinha? Sempre tiveste mãos mágicas na cozinha também. O sarcasmo agarrava-se às palavras dele como gordura. Forcei-me a respirar, a manter os movimentos firmes. A minha mente parecia um espelho embaciado. Cada palavra que diziam ecoava nesse nevoeiro. Ela recebeu sequer um cartão de despedida? Sussurrou alguém. Acho que o Andrew disse que tratava disso. Ah, certo. Deve ser isto a que ele se referia. O murmúrio da conversa deles espalhava-se facilmente pela pequena sala. Enquanto mexia um tacho de arroz, senti o suor a formar-se na testa. O calor do fogão picava-me a pele. As pernas doíam de estar de pé, mas nem me atrevia a sentar. Os pratos começavam a empilhar-se no balcão. Frango dourado, legumes assados, arroz soltinho. Arranjei-os o melhor que pude, as mãos a tremer ligeiramente. Taylor, o meu sem cebola, pediu uma colega sem levantar os olhos do telemóvel. Mais uma coxa para mim, disse outra. Sabes que eu detesto porções pequenas. Os pedidos continuavam a vir, cada um mais exigente que o anterior. A voz do Andrew ecoou de novo. Ela está a portar-se lindamente, não está? A anfitriã perfeita. Palmas soaram, dispersas e zombeteiras. Quando finalmente levei o primeiro prato à mesa, o Andrew ergueu o copo. A Taylor, a funcionária mais prestável que já tivemos, sempre pronta a servir. Os outros seguiram o brinde, copos ao alto. Risos espalharam-se pela sala. Pousei o prato com cuidado, com medo que as mãos a tremer o deixassem cair. Aqui tens, disse baixinho. O Andrew olhou para mim, o sorriso largo. Não sejas tímida, Taylor. Sorri para o teu público. Algo dentro de mim deu um nó. Senti os lábios esticarem-se, mas o sorriso não chegou aos olhos. Fiz viagens do balcão à mesa, equilibrando pratos, repondo bebidas, recolhendo louça suja. A blusa colava-se-me às costas, úmida com o calor. Taylor, mais guardanapos aqui. Podes ir buscar gelo? Há um derrame. Vê se limpas. Continuavam a comer, a rir. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém disse obrigado. Quando as últimas migalhas foram raspadas dos pratos, o Andrew recostou-se na cadeira, a dar palmadinhas na barriga. Isto estava fantástico. A sério, superaste-te.
O sarcasmo na voz dele magoava como um estalo. Agora não te esqueças de arrumar tudo antes de ires embora, acrescentou, acenando para a pilha de louça suja empilhada no lava-loiça. As gargalhadas irromperam novamente, mais altas desta vez, menos contidas. Fiquei parada por um momento, a apertar uma bandeja vazia com tanta força que os dedos doíam. Vamos, Taylor, disse alguém a rir. A sala foi esvaziando aos poucos, as cadeiras a arrastar-se enquanto os colegas saíam. Alguns lançaram-me olhares de pena. A maioria nem me olhou. Zena, fiquei só eu na confusão. Migalhas espalhadas pelo chão. Pratos gordurosos e copos ocupavam todas as superfícies. O cheiro a frango e detergente pairava no ar. Abri a torneira, observando a água correr sobre a pilha de pratos. As minhas mãos mexiam-se em piloto automático, a esfregar, enxaguar, empilhar, enquanto o peito me parecia oco. O eco das gargalhadas deles ainda ressoava nos meus ouvidos. A voz do Andrew vinha do corredor, alta e divertida. Melhor festa de despedida de sempre. Ela deu tudo por nós. As lágrimas picaram-me os olhos, mas forcei-me a contê-las. Não ali. Ainda não. Esfreguei com mais força, a esponja chiar na porcelana. As mãos doíam, as costas gritavam, mas não parei. Quando o último prato ficou empilhado no escorredor, tirei o avental e dobrei-o com cuidado sobre o balcão. Fiquei ali um momento, a olhar o meu reflexo na janela. O rosto estava corado, o cabelo colado às têmporas, mas os olhos, esses pareciam calmos. Calmos demais. Algo mudou dentro de mim naquele instante, uma determinação fria, firme. Ainda não tinha acabado. Nem de perto. O som da água corria na sala de descanso vazia, enquanto esfregava a última travessa engordurada. A esponja rangia no metal. A água escorria morna sobre as minhas mãos vermelhas e feridas. A sala parecia mais pesada agora, sem as gargalhadas deles, como se o ar tivesse sido sugado, deixando-me sozinha com o cheiro a detergente e frango assado. Pousei a frigideira a escorrer e encostei-me ao balcão por um momento. As minhas costas doíam. Os pés latejavam de tantas horas de pé. Mas não era a dor física que mais me afetava. Era aquela dor oca e cortante que se instalava no peito. Fitei o meu reflexo na porta manchada do micro-ondas. Os meus olhos pareciam estranhos, arregalados e vidrados. Não havia raiva ali. Ainda não. Só exaustão. Um cansaço profundo nos ossos que surge quando percebes o quão pouco significas para as pessoas a quem dedicaste anos de serviço. Dentro do carro, agarrei o volante e olhei em frente. O parque de estacionamento estava quase vazio. Restavam apenas alguns carros, espalhados como pensamentos abandonados. Não liguei o motor. As mãos tremiam sem parar. Uma memória surgiu. A voz do Andrew, meses antes, casual durante o jantar. Deviam dar-te graças, dissera ele, enquanto cortava o bife. Poucas mulheres da tua idade têm a sorte de andar à boleia de alguém em ascensão. Tinha sorrido na altura, demasiado cansada para discutir. Mas hoje, aquelas palavras tinham um sabor amargo. Finalmente, rodei a chave e saí do parque, os faróis a rasgarem a escuridão crescente. Em casa, o silêncio era desconcertante. Tirei os sapatos no hall de entrada e deixei a mala cair no chão. Na cozinha, o relógio fazia tic-tac alto. Cada segundo estendia-se demasiado. Não me dei ao trabalho de jantar. A simples ideia de comida virava-me o estômago. Subi as escadas e fui direta para o quarto. O Andrew ainda não tinha chegado. Provavelmente estava a celebrar o seu pequeno espetáculo com os colegas. Ou talvez estivesse com outra pessoa. O pensamento não me trouxe raiva. Ainda não. Apenas uma certeza pesada e baça. Deitei-me de costas no escuro, a olhar para o teto. As sombras da luz da rua dançavam no estuque. Cada insulto repetia-se na minha mente como um disco riscado. Inacabada. Sortuda por tê-lo. Demasiado frágil para o mundo real. Cada um parecia ter deixado uma marca na pele ao longo dos anos. Achei que já estivesse imune a isso. Mas hoje à noite, percebi que não. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do Andrew. Obrigado por teres sido tão compreensiva hoje. Todos adoraram. Marcaste mesmo a diferença.
Fiquei a olhar para o ecrã até ele se apagar novamente. Lá embaixo, o som suave de um aspirador preenchia o fundo. Ao início, pensei que fosse imaginação. Mas depois lembrei-me. Era o turno do funcionário da limpeza. Sentei-me, a ouvir. O zumbido parou. Passos atravessaram o chão frio. Uma porta abriu-se e fechou-se suavemente. Não sabia que esse mesmo funcionário tinha estado na sala de descanso mais cedo, a esvaziar os caixotes enquanto as gargalhadas ecoavam à minha volta. Não o vi parar junto à porta, os olhos a estreitarem-se. Não ouvi o murmúrio contido que soltou quando a voz do Andrew se espalhou pela sala, carregada de escárnio. Mas mais tarde, muito depois de eu ter saído, ele retirou uma pen USB do bolso e ligou-a ao monitor do sistema de segurança. Os dedos dele mexeram-se depressa no teclado. Copiou um ficheiro, sala de descanso, 15h23, e colocou a pen dentro de um envelope branco simples. Na frente, escreveu: para Luke C., urgente. Colocou-o na mala e olhou por cima do ombro. A sala de descanso estava agora silenciosa e às escuras. No andar de cima, encolhi-me debaixo dos cobertores. Já não chorava. As lágrimas tinham secado algures entre o escritório e aqui. Agora havia apenas uma espécie de clareza silenciosa a instalar-se, como o som depois de uma tempestade. Durante anos, deixei que eles me definissem. No trabalho, em casa, pensei que ser amável, prestável e dócil faria com que me valorizassem. Mas esta noite provou algo que devia ter percebido há muito tempo. Para eles, eu não era uma pessoa. Era uma conveniência. E algo dentro de mim sussurrou, suave mas firme: acabou. A luz da manhã atravessava as persianas em faixas finas e pálidas. Sentei-me na beira da cama, a olhar para os sapatos. Os meus dedos tropeçavam nos atacadores como se pertencessem a outra pessoa. Cada nó parecia desajeitado, a cabeça ainda enevoada de uma noite em branco. Lá embaixo, o tilintar das chaves e o zumbido baixo da máquina de café lembravam-me que o Andrew já estava acordado. Ouvia-o atrautear uma melodia leve que agora soava quase zombeteira. Vai sair cedo também? Perguntou ele quando comecei a descer as escadas. Sim, respondi, a voz firme apesar do aperto no peito. Ele sorriu-me por cima do ombro, caneca de café na mão. Boa sorte hoje. Tens mais um turno para brilhar. Não respondi. A viagem até ao escritório foi silenciosa. Pela primeira vez, o Andrew não encheu o ar com seu costumeiro falatório autoelogiador. Talvez ainda estivesse meio a dormir. Ou talvez estivesse a reviver a despedida de ontem na cabeça, a saborear a memória. No parque de estacionamento, saltou do carro, alisando a gravata. Vemo-nos lá dentro. Vi-o caminhar à frente, ombros direitos, cada passo a gritar confiança. O escritório parecia diferente. Não visivelmente. As pessoas continuavam nas secretárias, dedos a teclar, telefones a tocar em rajadas agudas. Mas havia algo no ar, uma tensão como eletricidade antes da trovoada. Fui para minha secretária de cabeça baixa. Alguns colegas levantaram os olhos. As expressões eram estranhas, de lábios cerrados, desconfiadas. Uma mulher parecia querer dizer algo, mas pensou melhor e desviou-se. Afundei-me na cadeira e comecei a encerrar a caixa de entrada. Era o meu último dia e só queria passar despercebida. Meia hora depois, o meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Taylor, fala o Luke Collins. A voz do CEO era calma, medida, mas havia algo por baixo. Uma tensão que me fez o estômago apertar. Preciso que venhas ao meu gabinete, disse ele. Agora! O meu primeiro instinto foi pânico. Tinha feito algo de errado? Mas não tinha. Passei anos a pisar em ovos, sem nunca ultrapassar os limites. Claro, disse eu, a esforçar-me para manter a voz firme. Quando me levantei, os olhos seguiram-me. Murmúrios ergueram-se atrás de mim como folhas secas ao vento. O gabinete do Luke ficava no fim de um longo corredor com painéis de vidro fosco. Tinha estado lá uma vez, anos atrás, para entregar formulários ao RH. Hoje, a porta estava entreaberta. Entra, chamou Luke antes que eu pudesse bater. Estava junto à janela, as mãos atrás das costas. A silhueta alta recortava-se contra a luz do sol. Taylor disse, virando-se para mim.
Os olhos, normalmente calorosos nas fotos da empresa, estavam frios agora, fixos. Senhor, consegui dizer, as palmas úmidas. Senta-te. Apontou para uma cadeira. Sentei-me na beira, os dedos a torcer-se no colo. Não falou de imediato. Em vez disso, pressionou uma tecla no portátil. O ecrã ganhou vida, e vi a minha figura curvada, o avental mal atado à cintura. A sala de descanso de ontem. As vozes ecoavam pelas colunas. Risos. Sarcasmo. A voz do Andrew clara como água. Ela devia era agradecer-me por lhe ter dado a oportunidade de se sentir útil uma última vez. Fiquei a olhar para o ecrã, a garganta apertada. Não quero que revivas isto, disse o Luke num tom neutro, mas precisavas entender o quadro completo. Assenti, incapaz de falar. Ele fechou o portátil e sentou-se à minha frente. Por um momento, limitou-se a estudar-me, como se estivesse a pesar as palavras seguintes. Construí esta empresa com base na ideia de respeito, disse finalmente. O que acabei de ver viola tudo em que acreditamos. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. O Andrew achou que isto era engraçado. O maxilar do Luke contraiu-se. E os teus colegas? Nenhum interveio. Não, disse eu suavemente. Os olhos dele suavizaram ligeiramente. Taylor, lamento profundamente. Uma batida à porta interrompeu-nos. Entre, disse o Luke, ríspido. Uma jovem assistente entrou, com uma pilha de e-mails impressos. Acabaram de chegar, senhor. Dos colaboradores. O Luke recebeu-os com um aceno. Folheou-os rapidamente. A expressão difícil de decifrar. Pedidos de desculpa, murmurou. Todos. Parece que perceberam o erro. Pesquei os olhos. Desculpas. Ele olhou-me diretamente. Ele recostou-se ligeiramente, os dedos entrelaçados em forma de pirâmide. Às 10 horas da manhã, enviei um memorando a toda a empresa. Disse que todos os colaboradores envolvidos no incidente de ontem tinham até o meio-dia para entregar um pedido de desculpas pessoal no meu gabinete, ou a demissão. Fiquei a olhar para ele. Eles humilharam-te, Taylor. Traíram a cultura que construí nesta empresa. Isso não vai passar impune. Lá fora, ouvi vozes elevadas. Alguém chorava. A assistente regressou com mais pedidos de desculpa impressos. Está um caos lá fora, senhor. O RH não tem mãos a medir com as chamadas. Ótimo, disse Luke, simplesmente. Voltou a olhar para mim. Não estou a pedir o teu perdão em nome deles. Isso cabe-te a ti. Mas eu não vou deixar isto passar. Engoli em seco. Eu não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, disse ele. Mas gostava que ficasses até ao meio-dia. Depois, tratamos disto juntos. Tratar disto? Ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Publicamente. Quando saí do gabinete do Luke, o ambiente estava carregado. Colegas em pequenos grupos, inquietos. Alguns evitavam o meu olhar. Outros pareciam querer dizer algo, mas não conseguiam. O Andrew não estava entre eles. Na sala de descanso, ouvi um sussurro. Viste o e-mail? Ele está furioso. Vai despedir o Andrew. Outra voz respondeu, e continuei a andar, de cabeça erguida, embora as pernas me tremessem. Pela primeira vez em anos, eu não era invisível. O ar no gabinete do Luke estava tão denso que quase podia saborear. Estagnado, pesado, a colar-se à pele como umidade antes de uma trovoada. 15 pessoas estavam encostadas à parede do fundo, ombro com ombro, os olhos a desviarem-se nervosamente à medida que entrei. Alguns fitavam os sapatos. Outros mexiam nas mangas. Um homem esfregava as palmas das mãos uma contra a outra, o som úmido e baixo a cortar o silêncio. Ao centro, estava o Andrew. A gravata torta, o rosto pálido. O esgar que lhe conhecia desaparecera, substituído por uma linha tensa nos lábios. O Luke não me dirigiu a palavra de imediato. Continuou sentado atrás da secretária larga de carvalho, os dedos entrelaçados, os olhos a percorrerem o grupo. Vocês humilharam-na, disse ele calmamente. A voz baixa mas afiada como lâmina. Agora é a vossa vez. Ninguém falou. O silêncio arrastou-se até se tornar insuportável. Um por um,
Começaram a avançar. Taylor. Margarete, a gestora do escritório, foi a primeira. A voz tremia-lhe enquanto apertava as mãos com força. Peço desculpa. Devia ter dito alguma coisa ontem. Não foi certo. Nada daquilo foi. As palavras soavam ensaiadas, como alguém a recitar falas antes de uma peça. Depois veio Daniel, o estagiário que mais rira durante a minha suposta despedida. As faces coradas. Desculpa. Taylor. A sério. Eu não queria. Bem, não pensei. Só fui atrás do grupo. Fui atrás do grupo. Aquela frase doeu mais do que esperava. À medida que cada colega tropeçava nas suas desculpas, não senti calor, nem alívio. As palavras estavam vazias, nascidas não do remorso, mas do medo. Observava-os como quem vê uma peça de teatro, distante, a assistir a atores numa história que nem compreendiam bem. Por fim, o Andrew avançou. Não me olhou. Não de imediato. As mãos nos bolsos, o maxilar rígido. Taylor começou, a voz mais baixa que o habitual. Peço desculpa. Não queria. Não querias o quê? Cortou Luke, o tom como aço a bater no cimento. O Andrew piscou os olhos, apanhado de surpresa. Não queria humilhá-la. Eu pensei. Pensaste. A voz do Luke elevou-se ligeiramente. Pensaste que obrigar uma colaboradora a cozinhar, servir e limpar na sua própria festa de despedida era o quê? Um exercício de equipa? Uma piada? O Andrew engoliu em seco. Era para ser algo leve. Leve? O Luke inclinou-se para a frente, os olhos a estreitarem-se. Veres-na lavar pratos enquanto todos se riam pareceu-te leve? O silêncio do Andrew foi resposta suficiente. O Luke endireitou-se, a expressão a endurecer. Andrew, traíste os valores desta empresa, humilhaste uma colega e falhaste como líder. Com efeitos imediatos, estás despromovido. Vais assumir o antigo cargo da Taylor. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O olhar do Luke não vacilou. Vamos ver como lidas com ser invisível. A cabeça do Andrew ergueu-se, choque a percorrer-lhe o rosto. Senhor, por favor. Não. O tom do Luke não deixava espaço para discussão. A partir de segunda-feira, vais responder ao novo chefe de departamento. E se ouvir sequer um sussurro de comportamento semelhante, não terás emprego para onde voltar. Os lábios do Andrew abriram-se como se quisesse protestar, mas não saiu som. Olhou para mim por um breve segundo antes de desviar o olhar. Os outros mexeram-se desconfortáveis. Ninguém se atreveu a falar. O Luke olhou para mim. Os olhos suavizaram ligeiramente. Taylor, sei que palavras não apagam o que aconteceu, mas tu mereces ouvir estas desculpas cara a cara. Encontrei o olhar dele e acenei com a cabeça, uma vez. Queres dizer alguma coisa? Perguntou ele com suavidade. Virei-me para o grupo. 15 pares de olhos olhavam para mim. Alguns marejados, outros opacos de vergonha. Durante anos, fui a calada, a que mantinha a cabeça baixa, que apaziguava, que permanecia invisível porque era mais fácil do que ser vista. Mas hoje, eu não era invisível. Ontem, vocês mostraram-me quem são, disse eu. A voz firme e eu nunca vou esquecer. Alguns baixaram a cabeça. Uma mulher fungou discretamente. Vocês não ficaram apenas a assistir. Riram-se. Participaram. Fizeram-me sentir como se eu não importasse. E o pior de tudo é que eu já esperava. Era assim tão pouca fé que me restava. Deixei o silêncio cair sobre eles como uma cortina pesada. Mas quero que saibam de uma coisa. Isto não é sobre vingança. É sobre respeito. Espero mesmo, que aprendam a tratar melhor a próxima pessoa silenciosa do que me trataram a mim. O Luke acenou com a cabeça, um vislumbre de aprovação a passar-lhe pelo rosto. Obrigado, Taylor, disse ele. Não tinhas de vir hoje, mas a força que mostraste em fazê-lo diz tudo. Virou-se para o grupo. Estão todos dispensados. Menos o Andrew. Um a um, saíram, evitando olhar para mim ao passar. Alguns murmuraram outro pedido de desculpas. Outros permaneceram em silêncio. Quando só o Andrew restava, o Luke levantou-se. Tens muito em que pensar.
Começa por esvaziar o teu gabinete. O Andrew acenou rigidamente e saiu sem dizer uma palavra. A porta fechou-se atrás dele com um clique. O Luke expirou devagar e olhou para mim. Taylor, falei com o RH. Há uma vaga de consultoria, se estiveres interessada. É remota, com horário flexível, e francamente melhor paga do que o que recebias. O meu fôlego prendeu-se. Estás a oferecer-me um emprego? Estou a oferecer-te um novo começo, disse ele. Não respondi de imediato. Pensa nisso, acrescentou ele com suavidade. Saí para o corredor, o peso do confronto ainda pousado nos ombros. O escritório estava normalmente silencioso, como se todos estivessem a suster a respiração. Ao passar pela minha antiga secretária, vi o Andrew ali, a enfiar os pertences numa caixa de cartão. Por um momento, os nossos olhos cruzaram-se. O rosto dele estava pálido, o maxilar tenso, mas não havia arrependimento no olhar. Apenas amargura. Não parei. Passei pela secretária pela última vez, pelas marcas gastas no chão, pelo leve cheiro a café velho que ainda pairava no ar. O Andrew curvava-se, a empurrar papéis para a caixa com movimentos bruscos. A gravata desapertada, o rosto tenso. Mas não levantou os olhos. Não parei. Não houve satisfação em vê-lo assim. Apenas uma estranha calma a instalar-se no peito. Nas mãos, segurava um envelope de papel pardo. O meu último ordenado, alguns documentos do RH, e um pequeno bilhete do Luke. Taylor, a oferta mantém-se. Sérias uma enorme mais-valia. Seja qual for a tua decisão, esta empresa vai sempre valorizar-te. Guardei o envelope na mala sem ler o resto. Na minha secretária, recolhi os últimos pertences. Uma caneca antiga com marcas de batom, uma fotografia emoldurada do meu jardim em flor, um bloco de post-its que nunca usei. Engraçado como 10 anos de trabalho cabem numa única caixa de cartão. Passei os dedos pela superfície da secretária uma última vez. Parecia estranho. Sem raiva, sem lágrimas. Apenas uma leveza que não conseguia explicar. Ao guardar o telemóvel, surgiu uma nova notificação. Xurxi, nova oferta de trabalho. Taylor, conforme sugestão do Luke, estamos a formalizar a oferta para a posição de consultoria remota que discutimos. Detalhes em anexo. Por favor, reveja e responda quando for conveniente. Abri o e-mail. Melhor salário. Horário flexível. Respeito embutido em cada linha. Por um momento, fiquei a olhar para o ecrã, sem saber se havia de rir ou chorar. Antes de sair, virei-me uma última vez para a sala. O escritório murmurava em fundo. Teclados a digitar, impressoras a zumbir, conversas baixas a fluir como um rio do qual eu já não fazia parte. Algumas pessoas olharam para mim. A maioria não. Não esperava que olhassem. Na porta, parei. O telemóvel pesava-me na mão enquanto escrevia uma mensagem para o Andrew. Polish diz. Anexei uma captura do ecrã da carta de despromoção dele. Carreguei em enviar sem hesitar. A luz do sol lá fora era ofuscante e quente na pele. Pela primeira vez em anos, não sentia que estava a correr para lado nenhum. Não me sentia presa a expectativas nem esmagada pelas correntes invisíveis de manter-me calada para manter a paz. Inspirei fundo, saboreando a primavera no ar. O mundo parecia maior. À beira do parque de estacionamento, vi o funcionário da limpeza da outra noite. Frank, acho que era o nome dele. Empurrava um carrinho em direção ao armazém, os passos lentos. Cruzei o olhar com ele e acenei com a cabeça. Ele devolveu-me um pequeno sorriso. Um sorriso cúmplice. Não foram precisas palavras. No caminho para casa, o telemóvel vibrou. Mensagens empilhavam-se, uma após a outra. Andrew, isso não foi justo. Andrew, julgas-te esperta, não é? Andrew, não vais aguentar um mês sem mim. Andrew, aproveita a tua vitoriazinha. Não vai durar. Coloquei o telemóvel virado para baixo no banco do passageiro e continuei a conduzir. Casa também parecia diferente. Mais iluminada, de alguma forma. Pousei a caixa junto à porta e tirei os sapatos. O relógio da sala fazia tic-tac em silêncio. Fui até a janela, observando o sol da tarde espalhar-se pelo jardim. Um pisco cruzou o quintal, pousou na vedação e voltou a levantar voo.
Pela primeira vez em anos, não me sentia pequena. Sentia-me livre. Mais tarde, preparei uma chávena de chá e sentei-me à mesa da cozinha. O e-mail com a oferta brilhava suavemente no ecrã do portátil. Voltei a lê-lo, a pesar as possibilidades. Podia aceitá-la. Provar que não era apenas sortuda por ter o Andrew. Provar que sempre fui capaz. Mas mesmo que não aceitasse, já tinha vencido. A vitória não estava na proposta de consultoria nem na despromoção do Andrew. Estava no facto de ter sobrevivido. Cada insulto, cada desvalorização, cada vez que me fizeram sentir invisível. E eu saí mais forte. Ao cair da noite, o telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem do Andrew. Julgas que isto muda alguma coisa? Continuas a ser tu, Taylor. Nunca vai ser suficiente. Fiquei a olhar para o ecrã por um longo momento antes de apagar a conversa. Sem resposta. Sem raiva. Apenas silêncio. O céu tingia-se de lavanda suave. Saí para fora, sentindo o ar fresco beijar-me a pele. Isto não era o fim. Era o começo. Um novo capítulo. Um que eu escreveria inteiramente nos meus próprios termos. Não olhei para trás. Nem para casa. Nem para o escritório. Nem para os anos que pareceram uma borracha a apagar-me devagar. Não precisei. A vitória mais doce estava em seguir em frente. Mais leve, mais forte, livre. Se o triunfo silencioso da Taylor te arrepiou, carrega agora no botão de gosto. A minha parte favorita, quando ela enviou ao Andrew, Polish This com a carta de despromoção. E a tua? Partilha nos comentários abaixo. Não percas mais histórias inspiradoras como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes uma nova publicação.